Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras derruba o último invicto como mandante no Campeonato Brasileiro, abre uma vantagem de 9 pontos sobre o Corinthians na liderança do Brasileirão. O Timão jogou bem, teve alguns valores individuais, mas teve um erro fatal. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Rapaziada, se liga nessa dica. A Quita Boletos é uma empresa que vai ajudar você a se livrar das contas atrasadas, para recuperar a sua tranquilidade, voltar a ter controle da sua vida financeira. Funciona assim: há 1 ano no mercado, a Quita Boletos paga os seus boletos à vista e parcela para você em até 12 vezes no cartão de crédito. Tudo isso de forma rápida, fácil, num sistema completamente seguro e automatizado. Assim você evita constrangimentos, não suja o teu nome, ganha um fôlego extra, né, para fechar as contas do mês por conta desse parcelamento. E você pode usar mais de um cartão de crédito no mesmo parcelamento, tudo para facilitar. E mais, agora você pode parcelar Pix no cartão. Isso mesmo. A Quita Boletos faz o Pix e você paga em até 12 vezes no cartão. Aproveite os benefícios de pagar no Pix com a tranquilidade do parcelamento. Então faça como os mais de 15 mil clientes da Quita Boletos. Entre no site, faça uma simulação e receba o resultado na hora. quitaboletos.com.br. Acesse pelo link na descrição ou no comentário fixado e recupere a sua tranquilidade. Bom pessoal, ainda estou aqui na Neoquímica Arena, já no apagar das luzes, onde o Palmeiras venceu o derby contra o Corinthians por 1-0. O clima aqui no estádio é de uma pressão muito forte sobre o Corinthians, inclusive dos próprios torcedores que prometeram apoiar durante os 90 minutos, mas assim que o jogo terminou, já começaram a protestar pedindo que quarta-feira seja obrigação. A classificação na Copa do Brasil, ela é uma obrigação pelo que o elenco vem fazendo. A queda na Libertadores com a perda no Clássico em casa foi uma sequência muito dura. E agora precisa reverter os 2-0 do Atlético Goianiense na quarta-feira para seguir vivo na busca por mais um título, porque até o Campeonato Brasileiro obviamente ficou bem complicado. O Palmeiras abriu 9 pontos do Corinthians. Ainda tem outros adversários chegando, né, como o Fluminense, o Atlético Paranaense, e não que o Corinthians não possa buscar. E tem o Flamengo chegando ainda, mas ficou mais difícil. Mas mais do que uma questão de tabela, o que eu sinto aqui, o que eu senti durante o jogo, foi que essa partida aqui o Corinthians não queria perder de jeito nenhum. E jogou para tal. Acho que o Corinthians teve entrega, teve pegada, os jogadores estavam bem dispostos, só que do outro lado tem um time cirúrgico, um time que vive uma fase espetacular, um time que controlou o jogo mesmo sem estar com a bola. É louco isso, né? Mas o Palmeiras teve uma tranquilidade irritante no jogo. Irritante. Veio, não é que veio a não jogar, mas os caras jogaram na quarta-feira, hoje é sábado. Os caras jogaram na quarta-feira, naquela decisão extasiante, desgastante. 9 jogadores durante os minutos finais, 10 jogadores, um a menos do que o rival Atlético Mineiro, durante mais de 1 hora. Decisão por pênaltis e classificou. Depois disso, os caras pediram para jogar esse jogo aqui, porque eles vão ter a semana inteira livre, eles não jogam mais na Copa do Brasil. Então conseguiram um resultado super importante valendo o Campeonato Brasileiro e mais do que isso, eles sabiam que uma vitória aqui empurraria o rival ainda mais na crise. E é difícil falar em crise, né? Mas a situação não tá legal. Não tá legal. Já há informações nos bastidores de alguns jogadores, alguns líderes incomodados com o jeito de comandar do Vitor Pereira, e é curioso isso, eu trouxe isso lá atrás. O Vitor Pereira tem uma cartilha que, obviamente, na chegada dele, não agradou todo mundo. Só que o resultado, ele não é que ele mascara, mas ele ameniza tudo isso. Porque o jogador de futebol também, ele quer vencer, ele quer ganhar. Então, enquanto o resultado está acontecendo, ele passa por cima de muita coisa. Do que o comandante está fazendo, seja pelas suas escolhas, o rodízio, aquela coisa toda, vai relevando. Por quê? Porque o jogador é bom para ele que o time continue vencendo, agradando a torcida, o jogador vai bem individualmente, está tudo certo. Então o jogador passa por cima dessas coisas. Quando o resultado não vem, aquela coisinha que muitas vezes era pequena, ela acaba sendo exposta, ela sai para fora, ela ganha uma proporção diferente. Por quê? Porque, obviamente, depois do resultado ruim, vem cobrança, vem críticas, teve o fato do William ter ido embora, né? Agora tem mais caso de ameaças aí pro filho do Fagner, que também não tem nada a ver com futebol, né, gente? O Fagner foi mal no jogo, foi. E é curioso, porque o Rafael Ramos estava muito bem na partida. Ele teve uma incumbência difícil, que foi marcar o Rony pelo lado do campo. E ele não deixou o Rony jogar. O Rony não conseguiu jogar muito por conta do Rafael Ramos, que estava fazendo uma ótima partida. Ele machucou e o Fagner, cara, quando vai pro jogo, o estádio inteiro ovacionou, é um ídolo e tudo mais. O Fagner tá aparentemente fora de forma,
não está com uma condição física interessante e tentou atravessar uma bola que, meu Deus. Primeiro, precisava atravessar aquela bola, sendo que ele tinha um companheiro mais próximo. Segundo, você atravessa uma bola daquelas, sendo que o Dudu está no meio, oferecendo um contra-ataque para um time que é letal nesse quesito que é o Palmeiras. Terceiro, você não tem forças para cruzar uma bola. O Fagner, que, poxa, tantas inversões fez no Corinthians, não conseguiu atravessar o campo. A bola parou no meio do campo para o Dudu, que aí arrancou, tocou para o Wesley viu a ultrapassagem do Piquerez, cruzamento, gol contra do Rony. Um lance, uma jogada em que esse time é fatal. E o Palmeiras fez o jogo dele, ou seja, a estratégia do Palmeiras ela deu certo. Por quê? Porque no primeiro tempo, visivelmente ele esperou, tentou especular aqui e ali, tinha os escapes do Rony pelos lados, o Dudu pedindo bola pelo lado direito no primeiro tempo, não recebeu nada, ficava até bravo com isso, o Flaco Lopes tentando brigar com os zagueiros, e aí o Bruno Mendes fez um jogaço. O que jogou esse uruguaio, não perdeu uma dividida, mas assim, foi um gigante, um monstro foi o Bruno Mendes, o jogo inteiro inclusive. E o Palmeiras nessas especuladinhas, né? Na maior parte do tempo, ele ficava esperando. E aí quem ditava o ritmo era o Corinthians, que também marcou muito bem o meio-campo do Palmeiras. O Corinthians teve uma marcação. O Fausto Vera acho que destoou um pouco, foi um pouco abaixo. Até por isso ele coloca o Rony no jogo no segundo tempo. Mas o Duqueiroz e o Renato Augusto, para mim, foram muito bem. Eu acho que o Duqueiroz conseguiu correr o campo inteiro e ele tinha uma função ingrata também, ele era o primeiro volante. E o Renato na cola do Danilo, né? Ou o Danilo na cola do Renato. O Renato tinha que se desvincular do Danilo e ao mesmo tempo marcar o Danilo, porque o Danilo também é um volante que você precisa marcá-lo. Você não pode deixá-lo livre, porque senão ele distribui o jogo. E o Renato conseguiu jogar 90 minutos até e jogou bem e teve chances. Aliás, chances que o Renato não costuma perder. O Renato no primeiro tempo tem uma bola que ele chuta fraco que o Everton pega, depois ele tá de frente pro gol e chuta por cima. Essa para mim foi a mais clara, embora o Everton não tenha feito uma grande defesa no jogo, o Corinthians teve algumas chances de abrir o placar. Como por exemplo essa do Renato Augusto. E no começo do segundo tempo, em que ele corta e de perna esquerda busca o ângulo. Tá faltando calibrar o pé, porque o Renato é muito bom nessa bola de média distância, né? Ele fez muitos gols assim ano passado na carreira inteira. Então o Corinthians explorou muito isso, mas faltou calibrar o pé. E o Fausto Vera também acabou tendo alguns arremates que acabou não acertando. O Corinthians entrou muito pilhado no jogo, né? Com segundos de jogo, o Piton tinha dado uma mão no pescoço do Rafael Veiga. Depois tem um carrinho, eu acho que é do Rafael Ramos no Rony, um carrinho feio, duro, no começo do jogo. E aí depois tem a chegada do Roger Guedes, que o Klaus até vai no VAR, mas até conversei com ele aqui depois do jogo, ele falou que pegou de raspão e que não tinha por que dar o vermelho. Eu tô gravando esse vídeo, eu não vi o lance pela televisão ainda, né? Eu só vi aqui na beira do campo, uma chegada foi dura, foi forte em cima do Gustavo Gomes, o Abel Ferreira enlouquecido, pedindo vermelho aqui, né? E aí o Klaus vai no VAR e resolve não aplicar o vermelho. Mas enfim, ali o Corinthians estava dando mostras de que, cara, a gente quer ganhar esse jogo. E realmente foi um jogo interessante do Corinthians, mas a sensação que eu fiquei, gente, é que o Palmeiras, da sua forma, a sua maneira, e até pelo desgaste da quarta-feira, controlou a partida, ou controlou os espaços, embora a boa atuação do Corinthians. Acho que foram as duas coisas, a gente não precisa ser definitivo para um lado ou para o outro. Eu acho que o Palmeiras esteve bem na sua estratégia e o Corinthians fez um jogo interessante dentro daquilo que conseguia, dentro daquilo que podia, contra um time que está numa fase muito melhor que a sua. E poderia ter aberto o placar? Poderia, mas assim, eu ainda estou tentando pensar numa dificuldade que sofreu a defesa do Palmeiras. Os lances mais claros foram de chutes a média distância do Corinthians. O Everton não fez lá uma grande defesa. E o curioso, o Cássio também não. Só que o Palmeiras estava com essa estratégia, né? De explorar um contra-ataque, de explorar um erro do adversário. E aí o Fagner me faz aquilo, e aí o Palmeiras acaba chegando ao seu gol. Impressionante. O time vem embalado pela classificação contra o Galo. Na quarta-feira, joga no sábado, vence o rival e agora tem uma sequência difícil. Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, mas está com uma gordura muito boa, né? 9 pontos só do próprio Corinthians. O Gustavo Gomes jogou um absurdo na defesa mais uma vez, como gosta de jogar clássico, como joga bem clássico. O Dudu teve a bola do jogo, né? O Dudu às vezes está meio sumido, mas ele, quando pega a bola do jogo, ele resolve. Foi quando ele lançou para o Wesley, que também acabou entrando no segundo tempo, fazendo a boa jogada para o cruzamento do Piquerez.
e o Abel Ferreira sai com mais uma vitória num clássico. Por outro lado, o Vitor Pereira esbravejou na entrevista coletiva, obviamente vai ter que lidar com uma pressão, e o que a gente viu aqui depois do jogo é de uma pressão, inclusive com protestos, é que na próxima quarta-feira, caso não venha uma classificação, obviamente a pressão vai ser muito forte para cima, inclusive do trabalho do português, tá? Quarta-feira promete, aqui mesmo. E aí, dava para fazer algo diferente? Comenta aqui. Antes de eu encerrar, Yuri Alberto, difícil, hein? Difícil, hein? O que ele tem de melhor é a finalização. É fato que ele não recebeu uma bola limpa para poder finalizar, mas ele também não abre esse espaço. E eu sei que ser marcado pelo Gomes não deve ser fácil, mas ele também não conseguiu abrir esse espaço. E é função do centroavante. Você sair um pouco da área, você buscar esse jogo, você se antecipar no bote. Teve uma bola em que o Vitor Pereira teve que mostrar para ele, porque ele estava esperando para fazer o pivô e o Gustavo Gomes antecipava todas dele. Então assim, o Yuri Alberto tá precisando dar a resposta. E se viesse num clássico, ganhava moral com a torcida. Não foi o que aconteceu. Ele vai ter mais uma chance na quarta-feira. Ele que mudou de nome, né? De número. Agora é o 9 e o Roger Guedes o 10. No primeiro jogo, acabou não dando certo. Agora sim, comenta aqui o que vocês acharam da partida, se tem algo a acrescentar, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!